Viva, seja bem-vindo. Estamos de volta, 50 anos, Vozes da Independência. Foi durante anos uma das vozes mais constantes da Rádio Nacional, especialmente quando o assunto era política. Júlio Vera Cruz Martins acompanhou de perto os principais momentos da vida parlamentar cabo-verdiana, desde o tempo da Assembleia Nacional Popular até à abertura democrática, com bloco de notas e microfone. Atravessou regimes, enfrentou silêncios e contou o que viu. No 50 anos Vozes da Independência, ouvimos o jornalista que, mais do que narrar a história, a viveu por dentro. Uma conversa sobre jornalismo, liberdade e memória. Escutar o passado, imaginar o futuro. Cabo Verde, em voz alta. No âmbito dos 50 anos da independência de Cabo Verde, voltamos a sentar-nos com Júlio. Queremos ouvir as suas memórias, mas também as suas opiniões, os seus juízos, recuperar episódios esquecidos, revisitar momentos decisivos, interrogar o passado à luz do presente e, acima de tudo, perceber como se faz jornalismo quando a liberdade é uma construção lenta e nem sempre segura. Esta não é uma entrevista, é um exercício de escuta a quem teve o privilégio e o fardo de dizer o que os outros apenas murmuravam. Júlio, bem-vindo. Vamos então a este filme dos 50 anos, naturalmente muito com base na imprensa. Bom, já falamos sobre isso várias vezes, de forma informal, quando se dá a tomada, só para situar os nossos ouvintes, quando se dá a tomada da Rádio Barlavento, a 9 de dezembro de 74, o Júlio ainda era estudante, portanto, tu estavas ainda no liceu. Eu estava no liceu, tinha saído da Escola Técnica, fiz o curso geral de Administração e Comércio na Escola Técnica, com muitas horas de matemática e contabilidade. Fiz um estágio na Congel, que hoje já Olha, meu pai trabalhava na Congel. Pois, naquela altura, quem trabalhava na Congel era Luís Fonseca, que depois veio a ser o responsável regional do PGC em São Vicente. Sei que o primeiro diretor da Congel foi o Sr. Amir Faria. Amir Faria. Exato. Pois, Amir Faria, muito ligado à luta pela independência, e não é de estranhar que o Luís Fonseca trabalhava lá, porque ele tinha saído da cadeia, não sei o quê, etc. Pode ser que é um ato de solidariedade de Amir Faria. Mas eu dizia que... O que eu quero saber é se os alunos, na altura, estavam conscientes do que se passava ou foram assim arrebanhados pelos dirigentes do PAIGC. Essa mobilização foi passando de boca em boca até, de facto, desembocar nessa tarde-noite de 9 de dezembro. Bom, eu devo dizer que a tomada da Rádio Barlavento foi preparada de forma minuciosa, e uma das organizações dessa preparação é a Associação de Estudantes do Liceu naquela altura. A segunda direção da Associação de Estudantes, porque a primeira direção envolvia Aristides Lima e outros estudantes, Péricles, por exemplo. Péricles, que depois veio a ser presidente do Instituto de Recursos Hídricos aqui na Praia. Jorge Tolentino também não estava? Rui Figueiredo? Não, Jorge Tolentino, Rui Figueiredo, sim, mas Jorge Tolentino é de uma geração posterior. Muito posterior. Jorge Tolentino veio fazer o 11º e terminar o liceu aqui na Praia. Foi o primeiro bolseiro da Jacques CV. Mas então eu dizia que uma das organizações implicadas na organização da tomada de rádio é a Associação de Estudantes, que na prática era uma espécie de 7ª secção não territorial do PIGC, porque havia 6 secções. Olha, o do FEGA era um deles, Emílio Lima era outro, o Vítor Fidalgo era diretor de Informação e Propaganda, responsável de Informação e Propaganda no PIGC. Fazíamos algumas reuniões em casa de Tito Ramos, engenheiro, não é? Até lembro-me de ter tropeçado num fio e de repente lá se foi a máquina de café, não é? Aí perto da Avenida Marginal. A tomada de Rádio Barlavento esteve para ser no dia 10 de dezembro. Houve alguma fuga de informação?
fuga de informação. E depois, de repente, as gravações que foram feitas em casa de Jurim Siminhas, Rádio Amador, afinal, Rádio Amador, 4 pistas, e nenhuma daquelas gravações serviu para nada. E então, uma série de improvisos diretos, Luís Fonseca entrou, e veio aparecer Manuela Fonseca, que trabalhava na Rádio Barlavento, e depois houve uma adaptação, muito rapidamente. Sobre a tomada da Rádio Barlavento, lembro-me também daquelas, das vigilâncias, não é? Os postos de vigilância no Eden Park, onde tinha a antena, e no sobrado do eu lembro-me, a Guga Tolentino, a Guga Tolentino falou-me disso, não é? Vigílias e tal, sim, brigadas, iam-se revezando. E havia muita solidariedade popular, iam levar refeições, mas em permanência. É o que eu registro da tomada de Rádio Barlavento, e um monte de baralho de cartas novas, mesas, para jogar a carta, porque a Rádio Barlavento era também um clube de elite, não é? E entrar na Rádio Barlavento não era para qualquer um. Muito bem, mas depois veio a independência, o Júlio ainda não está na rádio, não está a exercer o jornalismo, mas tem uma ideia do ambiente que se vivia. Aliás, na altura dizia-se que todos os cabo-verdianos eram a favor da independência, desde logo também os radialistas, porque houve ali quase que, digamos, uma complicidade para a tomada da rádio. Sim, mas eu devo dizer que não havia jornalismo na altura, não é? Havia comunicação. E antecipando já uma questão, eu tinha um tio, que é Rolando Vera Cruz, que fazia comentários dos jogos de futebol aos fins de semana. E então era uma correria, o jogo terminava, ele ia para casa, máquina de escrever, não é? E depois eu às vezes ia com ele, acompanhava-o à Rádio Barlavento, e ele ia ler em direto as incidências dos jogos, que ele fazia com mais vontade quando era o Midlense a jogar. Portanto, eu lembro-me do professor Rolando Martins, porque ele fez também uma comunicação sobre a rádio, sobre a imprensa, falou um bocado do trabalho que os radialistas, os locutores também faziam, porque recebiam os telexes da Lusitânia Press, e depois aquilo era mais, não se podia mexer na informação, era corrigir alguns detalhes, um til, um D, mas a informação era aquela. É por isso que eu estou a dizer. E depois havia alguns jovens também do liceu que iam fazer uma espécie de, não era bem reportagem, alguns apontamentos também da vida social. Havia alguns programas. Eu lembro de um senhor que fazia um programa sobre retratos do Mindelo, não é? Alguma crítica social, mas muito pouca. Ainda antes da independência. Estás a falar de Nhujunga, não? Não. Ainda antes da independência. Mas o fenómeno jornalismo, no meu ponto de vista, só vem aparecer com a primeira formação da TSF. Já vamos falar sobre isso. Entretanto, Pedro Pires descrevia o jornalismo no regime de partido único não como uma atividade de mediação imparcial, mas como uma extensão orgânica do partido no poder. Para ele, o jornalista deixava de ser intermediário entre os factos e o público e tornava-se antes um agente do partido, um verdadeiro trabalhador político ao serviço da linha oficial do PAIGC. Tens também essa noção? Bom, eu tenho essa noção. Vais entrar muito depois, por ouvir dizer. Reconstituição, sim. Não é? Mas o Zé Carlos Delegado, por exemplo, era da emissora oficial de Cabo Verde, porque aqui na praia não houve tomada, mas sim houve uma transição, porque naquele ano, em 73, 74, a direção da emissora oficial da Rádio Clube de Cabo Verde, foram eleitos nacionalistas, Érico Veríssimo, João Ramos, etc. De maneira, houve uma transição pacífica. E a Rádio Clube de Cabo Verde foi rebatizada de emissora oficial de Cabo Verde. Temos António Monteiro, que está no Expresso das Ilhas,
temos Salomé Monteiro, havia uma equipa de redatores e uma equipa de animadores. Não é? E depois veio aquela fusão, quando se perguntou quem queria ser jornalista, toda a gente optou para ser jornalista porque havia isenção de horário. Não é? Então, a partir de quando é que se pode falar com propriedade da profissão de jornalista em Cabo Verde? A partir de 84, com a formação da TSF. Mas, de facto, é justa essa classificação, essa descrição do jornalista como um jornalista militante, porque ele estava ao serviço, digamos, da ideologia do partido? Olha, eu, como eu já te disse, eu entrei numa fase já pós 84, não é? Quando, depois de ter regressado e de ter feito uma incursão num programa da Jacques CV, que se chamava Juventude em Foco, e até lembro-me que em 80, com o golpe de Estado na Guiné-Bissau, fiz um editorial, não é? Porque o secretário-geral... Portanto, já na altura já estavas a escrever editorial, que é um género de grande responsabilidade. Antes de ir estudar. Sim. Então eu fazia esse programa da juventude, já tinha feito alguns programas das Forças Armadas na rádio, quando eu passei pelo Exército, e então eu fiz um editorial a dizer que o secretário-geral do PIGC, que era Arcis Pereira, Presidente da República, não poderia desligar-se das consequências do golpe de Estado na Guiné-Bissau. Bom, e a partir daí houve ensaios, porque eu terei passado os limites, e eu disse então ao Luís Fonseca, que era secretário-geral da JAC, que eu limitei-me a desempenhar a ousadia que ele sempre me dizia que um jovem tem de ser ousado. Bom, e a partir desse momento eu deixei de ir a reuniões, deixei de tudo. Depois fui estudar, tive de deixar o curso pelo meio, porque um professor de História quis obrigar-me a dizer que Cuba não era do movimento dos não alinhados, e acontece que Cuba era presidente de um movimento, porque ele dizia que Cuba é do campo socialista. E depois lá tu sabes que quando tu vais a uma segunda prova, aí tu respondes à escolha do professor. Ele deu a mesma questão, dei a mesma resposta, e ele disse-me agora que eu teria de repetir. Então eu fui à Consomol, que tinha atribuído a bolsa, eu disse que queria regressar para Cabo Verde. Eu regressei com o 3º ano. Se eu me arrependo, mas naquelas circunstâncias eu daria a mesma resposta. E então, voltando a 84, quando eu regressei, já cá estava o José Vicente Lopes. Vindo do Brasil. Vindo do Brasil. E depois já cá estava Filomena Silva. Portanto, licenciados na altura, em Comunicação Social e Jornalismo, José Vicente, Jorge Guimarães, não é? Gita, Jorge Guimarães, Jorge Soares, que abraçou inicialmente a assessoria de Pedro Pires como Primeiro-Ministro, Filomena Silva, Arminda Barros, eram uns 5 ou 6. Tens ideia do enquadramento que a comunicação, o exercício da atividade jornalística, da comunicação social, portanto, esse enquadramento, quer na LOP, na Lei de Organização Política do Estado, e na Constituição de 80, ou não faziam referência? Olha, a Lei de Organização não fazia referência, a Constituição de 80 diz apenas que a questão é regulada em lei própria. Mas Mário Silva, já agora, a propósito da Constituição de 80, chama a atenção que essa Constituição foi aprovada em 80, mas não entrou, vai entrar em 81 por causa desse golpe de Estado na Guiné. Pois porque teve de ser revista. Teve de ser revista mesmo antes de entrar completamente em vigor, porque havia aquela Assembleia de Unidade de Guiné-Cabo Verde, não é? Então, tudo foi um processo de conquista.
Estávamos a falar da LOP e da Constituição de 80. De 80. Diz respeito 80 Eu sei que os meios de comunicação social, pelo menos na Constituição de 80, eram tidos como propriedade do Estado. Portanto, há aqui um monopólio. E é assim que nasce a Rádio de Cabo Verde. O Voz de Povo vem do arquipélago, que entretanto passou a chamar-se Novo Jornal de Cabo Verde, porque naquele período de transição, o número 1 do Voz de Povo leva o nome de Progresso, mas parece que o nome não caiu lá muito bem e foi mudado para Voz de Povo. E o Novo Jornal veio aparecer anos mais tarde também. O emissor oficial de Cabo Verde na praia, Rádio Barlavento, depois do assalto, Rádio Baixo São Vicente, Retransmissora do Sal, 2 iniciativas privadas foram incorporadas e criou-se a Rádio Nacional de Cabo Verde. Penso eu que foi um erro, não é? Dever-se-ia criar a Rádio de Cabo Verde com base na emissora oficial de Cabo Verde e deixar as iniciativas, a iniciativa privada florescer. Mas como a história não se faz de SES, temos a Rádio Nacional de Cabo Verde, empresa pública. Primeiro Serviço Autónomo do Estado e depois empresa pública. Mas em traços gerais, qual é que era o ambiente, pelo menos quando tu entras para esta profissão, qual é que era o ambiente, se é que podemos falar de liberdade de imprensa, havia muita censura, autocensura hoje, que é um fenómeno corriqueiro? Qualquer coisa ouvia-se no corredor, que é preciso esperar decisões vindas de cima. Supostamente ministeriais. Eu lembro-me de um dia, quando entrava na rádio, vi um grupo de gente aí nos espaços de conselho, que era o gabinete do Primeiro-Ministro, e afinal tratava-se da primeira manifestação da FAIM, dos trabalhadores da FAIM, que tinham salários em atraso. E então eu perguntei porquê que não se tratava daquele assunto, e disseram-me, eu tinha entrado naquela altura, né? E disseram-me o António Pedro Rocha já lá não estava como diretor. E eu já fazia um programa semanal, divulgação, creio. Depois, porquê que não se ia ver o que é que se passava? É preciso ordens de cima. Bom, mas lá se fez a reportagem. Então, eu estou convencido que a própria comunicação social, com todas as restrições, terá contribuído um pouco também para abrir o sistema. Eu lembro-me, como se fosse hoje, que em pleno Partido Único meti-me na cabeça de dar uns pontos de vista diários. O primeiro jornal era 7h30, não é? E não 7, era 7h30, e logo de seguida eu dava esse ponto de vista. É claro que eu ficava logo ao pé do PBX à espera de algum telefonema da coisa. E houve alguns, por exemplo, a Sonacor, por exemplo, todo o problema de Sonacor. O ponto de vista que eu fiz foi a questionar porque que de cada vez que vinha um cooperante comprava-se todo o mobiliário. O cooperante ia-se embora, vinha outro, comprava-se de novo. Não é? Arranjar aquelas provas era extremamente difícil, mas lá se ia fazendo. Eu lembro de uma vez, quando eu perguntei, eu saí à rua para fazer um inquérito sobre democracia, o Zé Vicente Lopes disse-me assim: não vale a pena perguntar, porque eu sei que isto não vai passar. Eu disse: olha, eu estou a perguntar, eu estou a garantir-te que vai passar. E aí, por volta de 89, então eu ia fazendo os pontos de vista, iam saindo, chamavam a atenção, piadas, mas não houve nenhum processo disciplinar naquela altura. Seria boa ideia agora, 50 anos depois da independência, recuperarmos alguns destes pontos de vista? Estão no arquivo? Não sei, creio que não há registro, porque
todo esse processo de mudanças de casa, várias mudanças de casa, eu perdi alguns e depois desapareceram. Eu tive um novo ciclo de pontos de vista em pleno período do MPD e depois tive outro ciclo com o PICB, não é? De maneira eu tive a sorte de desempenhar as mesmas funções na última fase do Partido Único, no governo do MPD e depois no governo do PICB. As mesmas funções de chefia de informação. E vocês, aí onde se localizava a Rádio Nacional de Cabo Verde na altura, no edifício, acho que era o antigo edifício da Saga, e onde está neste momento o BCA. O BCA, portanto vocês tinham uma vista privilegiada também para digamos, o edifício onde funcionava o governo. Sim. Que era mesmo ao lado, não é? Os espaços de conselho. Sim. Gabinete de Primeiro-Ministro. Gabinete de Primeiro-Ministro, sim. Pois. E eu lembro-me que, como a janela do estúdio dava para o Gabinete de Primeiro-Ministro e como ele não utilizava ar-condicionado, a primeira coisa que ele fazia era ir à janela e ver alguém e pedir para baixar o volume. Outros tempos. Outros tempos. Havia um telefone vermelho. O famoso... não, isso é no gabinete dele. Havia um telefone vermelho, um telefone verde e outro telefone comum. O telefone verde havia dois... Quando ele contactava os ministros... Os ministros, e o telefone vermelho era ponte. Com o Presidente da República. Presidente da República. Sobretudo quando havia alguma crise, não é? Suponho. E o Conselho de Ministros era feito... Na Presidência da República. Muito bem. Júlio, eu sei que os primeiros jornalistas em Cabo Verde foram formados, muitas vezes na tarimba, na prática e em ações pontuais, como as que ocorreram no Centro de Formação de São Jorginho, se não erro. São Jorginho, no caso da Infopress. Exato, mas no caso dos jornalistas da rádio houve uma ação específica em parceria com... Da TSF. Com a TSF, sim. Só depois é que veio entrar... Com a Senjor, não. A Senjor mais tarde. A Senjor tinha ações mais constantes. O Adelino Gomes, por exemplo. O repórter. Na altura vinham muitos jornalistas, de facto, enfim, jornalistas com muita experiência, grandes nomes do jornalismo cabo-verdiano vinham frequentemente a Cabo Verde. O Adelino Gomes é um deles. Não, portugueses, estás a dizer. Portugueses. Adelino Gomes, que ainda está vivo, o Rui Paulo da Cruz, que parece estar em França, o Luís Ochoa, que foi diretor de informação da RTP e depois correspondente na União Europeia, já falecido, e outros. Vinham franceses também? Ou... franceses, só na parte técnica. Técnicos. Olha, o Robert Milangois, que foi um realizador de central em França e em vários países, vinha aqui e dava formação. Olha, naquele tempo, o Bom Dia Cabo Verde, onde tu estavas, tinha a sua própria grelha. Era Bom Dia ou relógio matinal? Não. Quando eu lá estava, era Bom Dia. Relógio matinal foi quando esteve o José Gonçalves. Esteve o José Gonçalves, o Francisco de Pina, o Ivo Vera Cruz também. Sim, porque houve uma altura de uma crise, depois dessas formações, jornalistas que vieram de Angola, o ministro, na altura, o Fer Almada, achou que a prestação em termos de vozes não estava como deve ser e ele mandou suspender todo o mundo. E então foram contratadas pessoas para apresentar os jornais, não é? Que eram 2, depois 3. Portanto, aqui já temos a figura de um redator que prepara o noticiário e depois do locutor, alguém que vai ler, o noticiarista. Que foi uma anomalia, porque a rádio já tinha passado, por aquele período, o jornalista dá a sua peça, ou grava, não é? E depois, com aqueles problemas,
que são... problemas de locução, dicção, o próprio domínio da língua. E então o Alfredo Almada mandou suspender todo mundo. E alguns, até hoje, não regressaram ao microfone? Não regressaram ao microfone. E então aí reaparece o José Gonçalves, a Manuel Azevedo, o Francisco de Pina, que tinha regressado de Moçambique, o Ivo e o Cânfora também. Luís Carlos Vasconcelos. E apresentavam, liam os noticiários preparados para a redação. E a questão só vem a restabelecer-se alguns anos depois. Portanto, mas sentes, com estas formações, com a entrada de mais gente, sentes que, de facto, estava a nascer a profissão de jornalista, como hoje sim, a partir daquela altura, mas... Mas essas formações tinham uma carga ideológica ou a temática, os temas eram mais dedicados ao jornalismo, reportagem, notícias? Não havia nenhuma carga ideológica, tanto mais que é gente formada em tarimba de resistência e já depois da democracia em Portugal, não é? O Adelino Gomes então era um exemplo paradigmático. Não havia carga ideológica. Havia ainda naquela altura, sobretudo antes de 89, 88, 89, havia algum receio, não é? Nós temos ouvido em relação a esse período, às vezes as pessoas dizem a rádio era antigamente é que havia rádio, bons locutores, bons jornalistas, boa qualidade, boa presença no microfone, mas também às vezes a gente ouve, mas os jornalistas que estiveram, as pessoas que fizeram a comunicação social durante o Partido Único sofreram, passaram por um processo de lavagem, uma espécie de lavagem cerebral com a ideologia do Partido Único, os pensamentos da Amílcar Cabral, onde é que nos podemos situar? Olha, eu vou-te contar uma história. Uma vez eu tinha ido ao Maio fazer uma reportagem, porque o Maio, não sei se tu sabes, tem o maior perímetro florestal, apesar de ser uma ilha pequenina, tem o maior perímetro florestal do país. Eu até me perdi naquele perímetro. E então, um dia de manhã, eu estava acabado de acordar para ouvir o primeiro jornal e eu ouço que a partir da manhã, era uma quarta-feira, a partir da manhã, quarta-feira, novo programa na Rádio de Cabo Verde, tribuna do terceiro Congresso. Apresentação, Júlio Vera Cruz. Eu disse, bom, mas o que é que se passa? Foi uma decisão do diretor? Uma decisão do diretor ou do sistema. E então, eu regressei à praia naquela quarta-feira e eu fiz uma coisa que eu não costumava fazer. Fui para casa primeiro e depois é que fui à rádio. Quando eu cheguei, eu encontro o Marco Tencourt, que era o chefe de programas, aí às voltas no corredor à minha espera. Olha, o programa está feito, falta só a abertura e fecho. Uma entrevista com o Livio Pires, secretário executivo. O ideólogo do partido. Exatamente. E eu não participei nesse programa. Eu recusei-me. Eu disse que deveriam incumbir a apresentação desse programa a quem fez a entrevista? A alguém do grupo de base do PGC que existia na rádio e do qual eu não fazia parte. Muito bem. Júlio, de todas as coberturas, programas, reportagens que fizeste ao longo destes anos todos, quais são os que ainda hoje te fazem reviver o ritmo, o ambiente nas redações da época? Já agora também recordar alguns programas que fizeste? Olha, uma reportagem que não me sai da cabeça foi sobre a apanha de areia em Santa Cruz. E naquela altura não havia... A palavra ambiente não figurava... Não tínhamos ainda essa consciência ambiental. Em nenhuma estrutura do Estado. Eu fiz esse programa. Bom, aquela praia de Cruz Grande já está
reconstruída, mas esse programa não me sai da cabeça. Outro programa que eu fiz, o programa da água em Santo Antão, não é? Água em Santo Antão. Como tu sabes, a água de mesa estava a escassear e então implementaram um conjunto de furos. E aquela água era conhecida como a água da MDR. Mas as pessoas inicialmente estavam a recusar beber aquela água porque tem outra carga, é diferente da água de mesa, não é? O delegado da saúde em Porto Novo, naquela altura, era o Carlos Brito, que depois veio a ser médico, diretor, assim, médico, veio a ser diretor sim, mas e também da organização do OMS, Oeste Africana de Saúde. Ele que era delegado de saúde em Porto Novo, eu fiz aquela reportagem. Outro momento que não me sai da cabeça também é o desaparecimento de Bela Brilhante. Bela Brilhante. Uma embarcação de pesca e não há notícias. Até hoje. E então, eu soube daquilo no autocarro, porque eu tinha um programa que era Contraste, que era diário de 1h30 até 15 da tarde. Qual é que era a temática do programa? Diversa temática. O que importa era contraste, não é? Eu tentava apresentar visões diferentes. Então eu ouvi num autocarro que Bela Brilhante tinha desaparecido e arranjei programa logo para os primeiros dias de janeiro e como me diziam, eu comi nesse desaparecimento de Bela Brilhante algumas semanas. Veio um avião do Senegal para busca e salvamento e aí nasce a Guarda Costeira, não é? Eu até estive, devido a esses momentos sobre o Bela Brilhante, eu até me metia em direto a estação, como é que se chama? A estação em São Vicente, que cuida que faz as ligações com os navios. Sim, estação costeira, na altura. Agora, sim, tem uma designação que agora não me ocorre. E também. Então, primeiro eu tentei saber se era possível metê-los em direto, porque frequência é diferente. Então, eu usava o telefone normal e depois lá eles faziam a conversão e eu falava com alguns comandantes de navios cabo-verdianos que circulavam nessa área. E, por causa disso, o secretário de Estado de Marinha americano, na altura, convidou-me para ir para São Vicente para uma mesa redonda para pensar o sistema de busca e salvamento. E lá encontrei Fernando Anot, diplomata, que estava a tratar dessa questão, mobilização de recursos. Quando eu cheguei em São Vicente, perguntaram: mas o que é que tu vieste cá fazer? Cobertura? Eu disse: não, eu vim... Como participante. Como participante. Não me esqueço. Outro momento que me marcou, quando eu fiz um primeiro debate sobre pedofilia em Cabo Verde. Isto foi em que ano? Isso foi ainda no tempo do Instituto Cabo-Verdiano de Menores, que depois veio a ser. Naquela altura ainda o cabo-verdiano não sabia exatamente o que era pedofilia. Foi no Arquivo Histórico. Foi um programa em direto num sábado à tarde no Arquivo Histórico. De cada vez que eu tentava fazer uma coisa assim, tipo fora da caixa, o Manuel Faustino telefonava-me: lá vens tu arranjar mais um problema em Cabo Verde. Estamos aqui a falar de programas, de reportagens, entrevistas. Eu sei que fizeste muitas entrevistas, olha, inclusive com escritores renomados. Eu fiz... a primeira grande entrevista que eu fiz foi a Baltasar Lopes da Silva. A que propósito? Claridade. O Simpósio Claridade, em 96. Não, é 86. Que na altura até parece-me que foi uma iniciativa de Aristides Pereira. Pelo menos ele sim, Aristides Pereira teve uma intervenção decisiva na concretização dessa... Esse simpósio em Claridade foi em São Vicente. Eu estava naquela altura no jornal Tribuna e o Manuel Delgado é que comandava o aparelho.
E ele disse-me, tu vais a São Vicente fazer uma entrevista ao Baltazar Lopes da Silva. Eu tive de meter uma cunha no senhor Adriano Brito, Dul, não é? Porque eu conhecia Baltazar Lopes da Silva de um curso de solicitador em 75, 76, porque naquela altura o liceu estava relativamente fácil, então podia-se fazer as duas coisas. Então, eu conhecia Dona Teresa Aldemiramar, onde eu morava, por causa de uns doces que ele fazia, doce de papaya com queijo. E então, quando eu entrei para fazer a entrevista, Baltazar disse-me assim, não é entrevista, uma conversa, não é? Eu disse, uma conversa. Foi a primeira, eu tremi como vara verde antes de entrar. E quando eu regressei, que eu transcrevi a entrevista, o Manuel Delgado disse-me assim, tu tens aqui uma entrevista e tu nem sabes o valor que a entrevista tem. E, de facto, só uns anos depois que eu vim a perceber o valor da entrevista. Foi uma entrevista apenas com o escritor Baltazar Lopes da Silva, todo esse movimento claridoso, exigiu naturalmente alguma preparação para... Pois, eu fui recolhendo algumas informações, quem era Baltazar Lopes da Silva, o movimento claridoso, para poder fazer a entrevista, não é? Agora, a dimensão das respostas é coisa diferente, não é? Eu lembro-me dele ter dito que em Cabo Verde não há crise de chuva, há crise de milho, porque o milho tem um ciclo vegetativo que não é acompanhado pelo período de chuvas. Então, ele era um defensor acérrimo de uma reconversão agrária, que o cabo-verdiano deveria abandonar o milho a favor de outras culturas. E, coincidentemente, o ministro João Pereira Silva, de Desenvolvimento Rural, tinha publicado uns textos exatamente sobre a reforma agrária e o Baltazar Lopes da Silva ficou à espera dos resultados. Onde é que anda hoje essa entrevista? No jornal Tribuna. Depois, quando vim para a rádio, fazia o Faça ao Público. Outro programa. Que era um programa em direto, às 9 da noite. Muita gente passou por lá. Um programa, Júlio, que é o Cartas na Mesa, inicialmente feito pelo David Leite, que parece-me que fez também uma reportagem, ou pelo menos abordou a situação na zona de Ponta Belém, aqui na praia, que ele gerou muita celeuma, e depois apareces no programa. Não sei se... Sim. Eu lembro-me, mas não há dúvida que Cartas na Mesa tem a cara do David Leite. Ele veio para cá, parece que de férias ou noutra missão pessoal, então fez um programa sobre Ponta Belém que caiu mal. Muitas reclamações, e depois ele abandonou o programa. Aí que apareces. Sim, a pedido do diretor Carlos Gonçalves. Porque as pessoas enviavam cartas e a gente ia fazer a investigação. Mas cartas físicas, não é? Ia fazer a investigação. Dava uma trabalheira. Não é? É uma coisa que hoje não se faz, não é? Hoje não se faz. Hoje até é mais fácil, porque em vez de cartas a gente pode receber. Assim. Mesmo nas redes sociais há problemas que os cidadãos colocam. É estranho, porque mais tecnologia, menos reportagem. Pois, dá que pensar, não é? Pois, é preciso resolver esse problema. Há dois episódios, duas sombras, se assim se pode dizer, nos primeiros 15 anos da independência de Cabo Verde, no chamado Partido Único, que tem que ver com as prisões de alguns cidadãos em São Vicente, foram acusados de ações de sabotagem, de ameaças também a dirigentes do partido, depois aquela revolta em São Vicente a propósito da reforma agrária, que tem um morto... Em Santo Antão, peço desculpa. Isso está na imprensa, de que forma? Bom, entraste depois em 84, 85... Sim.
em 77... A minha pergunta é que atenção é que esses dois acontecimentos terão merecido da imprensa, em 77, jornalistas? Em 77, nenhuma atenção, não é? 2 anos depois da independência. Não, nem reportagem, nem nada. Nem nada que se pareça. A informação que eu tenho é que já depois, numa entrevista que eu fiz ao comandante Pedro Pires, quando ele fez 80 anos, falamos do programa do governo que ele apresentou no dia 7 de julho de 75 e falamos desse episódio de 77. Eu lembro-me, deve haver alguma gravação, não é? Eu lembro-me dele ter dito que quando eu tive a informação que havia a prática de choques elétricos, eu mandei parar com aquilo, porque era o que faltava. Mas eu não tinha, em 77, não tinha a exata noção desse fenómeno, nem porquê. São reconstituições que a gente Sim, faz. há declarações também de Aristides Pereira ao José Vicente Lopes nos bastidores da independência, em que um grupo de mulheres cujos maridos estavam detidos, estavam presos, portanto essas mulheres são recebidas por Aristides Pereira, e ele diz que não tinha ideia, dimensão, enfim, não acreditava de facto naquelas denúncias de maus tratos e de... Eu penso, é como aquela história do criador e da criatura, porque naquela altura, vendo as coisas para trás, sem pôr em causa o perfil e a linha da unicidade do Partido Único, de um regime de Partido Único, não é? Eu estou convencido que... Seja como for, há uma responsabilidade objetiva, ou seja, quem está no topo, ainda que não saiba o que está a acontecer... É por isso que eu estou a dizer, sem pôr em causa a linha da unicidade do Partido Único, pode ser que alguma coisa tenha escapado. Ou então, como células autónomas, cada um ia fazendo. Direção-Geral de Segurança, provavelmente. As milícias. Pois, as milícias populares. Eu lembro de um procurador na Boa Vista. Eu tinha ido para a Boa Vista, já não sei fazer o quê. Ele era jovem, ainda é procurador. Então ele estava aí à conversa com uma menina e de repente aparece o pai, que era o chefe de milícia de Boa Vista. Tu nem queres saber. Ele foi para casa, G3 em punho, e o procurador teve uma semana escondido em casa de uma pessoa. Ele pediu para ser transferido e disseram, não, tens de ficar aí, arranjaste o problema, agora desenrasca. Mas depois foram falar com o homem e ele aceitou o namoro. Mas em relação à reforma agrária, aí já há algumas notícias que podem ser encontradas, sobretudo na rádio. Na rádio, olha, o Carlos Lima foi enviado para Santo Antão. O Carlos Reis era ministro residente para São Vicente, Santo Antão, aquela zona de Barlavento, era ministro residente. O Fernando Carrilho diz que ele rejeitou esse pedido para ir fazer reportagem a Santo Antão, e lá foi o Carlos Lima. Outro dado que eu penso que é preciso reter é que os visados da reforma agrária escreveram uma carta para o Voz do Povo para esclarecimentos, não é? O diretor, na altura, Arnaldo Andrade, recusou-se a publicar essa carta. Portanto, Arnaldo Andrade, depois veio a ser deputado, ministro, embaixador de Cabo Verde, em Portugal. Hoje é vereador para a Câmara de Tarrafal. Só para situar os nossos ouvintes. O juiz, sabes quem era o juiz? Rui Araújo. O juiz Rui Araújo, em pleno Partido Único, 82, obriga o jornal Voz do Povo a publicar essa carta. E então, quando há essa decisão do Tribunal da Praia, causou um pouco de confusão no sistema, não é? Então, isso é um dado. O advogado era
Germano era advogado nessa altura. Aliás, ele depois veio escrever aquele livro, O Dia das Calças Roladas. Então, ele era procurador em Santa Catarina e depois veio aparecer o romance Os Dois Irmãos. Os Dois Irmãos, sim. Pois. Olha, outra entrevista que eu fiz e que não me esqueço... Gabriel Mariano. É do Gabriel Mariano, que eu perdi. Foi nos jornais, deve estar. Não, é na rádio. Na rádio. A última entrevista que ele terá dado em vida. Perdeu-se muita coisa da rádio. Muita coisa. O que é que terá acontecido com os arquivos? Bom, do tempo da Rádio Barlavento não vale a pena falarmos sobre isso. Parece-me que houve aí extravio de muito material. Há uma cultura, nunca houve uma cultura de guardar. E depois é um problema porque era com fitas, não é? Cassetes e bobines e não havia sempre disponível, e então a gente lá ia matando uma gravação. Mas agora, a entrevista com Gabriel Mariano é pena, mas ainda não perdi as esperanças de encontrar a gravação em São Vicente. Mas ias falar de uma outra entrevista, não de... A entrevista do Germano, quando eu estava no Correio 15, não é? Não sei se tu sabes, naquela altura... em tempo de cisão no MPD, não é? Portanto, e convém também esclarecer que a tua carreira não se faz apenas na rádio. Estiveste nos jornais, numa semana, Tribuna... Eu estive primeiro Tribuna, depois rádio... Correio 15... depois a semana e depois Correio 15. Correio 15, um ano e tal que me deu muitos processos, não é? Em plena profanação. Em plena profissão. Então, eu fiz a entrevista ao Germano e depois a um Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues. Português. Ele veio cá a convite do Presidente Jorge Castro Fonseca, mas naquela altura ainda na Fundação, não é? E naquela altura tinham, não sei quem tinha instalado uma escuta no gabinete do Procurador. Foi nessa altura que eu fiz a entrevista. Então, falava-se muito aqui em Cabo Verde sobre segredo de justiça. Olha, um tema e ele disse-me, atual. Ele disse-me, e esse é que é o título: a liberdade de expressão sobrepõe-se sempre ao segredo de justiça. Do entusiasmo juvenil, nas vésperas da independência, à tomada da Rádio Barlavento, Júlio Vera Cruz Martins acompanhou primeiro como estudante atento, depois como repórter de corpo inteiro, os momentos fundadores do país. Recorda os dias de euforia, as redações em ebulição, o jornalismo ainda por inventar. Fala-nos da estreia no ofício, da paixão pelo relato e do compromisso com uma ideia de país em construção. Nesta primeira parte revisitamos o nascimento do jornalismo em Cabo Verde, como prática e missão. Agora seguimos para os tempos de definição ideológica, os constrangimentos legais e a lenta profissionalização da imprensa nacional. Não perca, então, a partir das 3 da tarde, a segunda parte de entrevista com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Na segunda parte desta entrevista, mergulhamos em tempos mais turbulentos, anos de silêncios forçados, reformas controversas e a transição democrática. Júlio Vera Cruz Martins revisita momentos sensíveis da história recente, as prisões em São Vicente, a reforma agrária em Santo Antão, a cobertura condicionada dos Conselhos de Ministros e a rotina jornalística num tempo de partido único. Falamos também do papel da rádio nas longas emissões parlamentares, da forma como se foi percebendo o esgotamento do sistema, das primeiras aberturas à pluralidade política e das tensões entre o poder e a imprensa nos anos 90. Uma travessia feita com microfone na mão e escuta atenta entre a esperança e a vigilância. Escutar o passado, imaginar o futuro. Cabo Verde, em voz alta.
Estávamos a falar de entrevistas. Há alguma entrevista que tenhas feito, sobretudo a dirigentes políticos da altura, que tenha causado algum impacto, levantado alguma poeira, ou feito o poder reagir assim rapidamente? Uma entrevista a João Pereira Silva. Não estou a falar de entrevistas sobre TSV. Estou a falar de João Pereira Silva já naquele período em cima da abertura. E depois uma outra entrevista ao engenheiro Espírito Santo, presidente da Assembleia, que bom, eleito pelo MPD, mas Espírito Santo, mesmo sendo presidente da Assembleia, deixou de ser do MPD. Não é? Tanto mais quando ele sai da Assembleia, fica com o PRD, Partido da Renovação Democrática de Jacinto Santos. Já vamos falar dessas decisões no MPD, aí porque estás a falar da Assembleia, do Parlamento. Hoje o Parlamento reúne-se em sessões regulares, espaçadas, 2 sessões em cada mês, mas nos primeiros anos, quando a Assembleia Nacional Popular se reunia, eram sessões de 15 dias seguidos e a rádio acompanhava tudo. Aquilo não era só transmissão. Só transmissão, não havia trabalho jornalístico. Portanto, fazendo hoje uma comparação com aquilo que está a passar, pronto, na altura a rádio transmitia na íntegra. Ipsis verbis. Portanto, não se fazia depois, não havia um trabalho de intermediação jornalística, não, acompanhar. Nada disso. Era transmissão. As sessões eram feitas no Salão Josina Machel, do Liceu Domingos Ramos, não é? Naquele salão, e o que separava o auditório dos deputados era uma corda, não é? Até o secretário-geral da Assembleia Nacional era convencido que eu era deputado. Sabes quem era o secretário-geral? Não faço ideia. António Mascarenhas Monteiro, que depois foi para o Supremo e acabou por ser Presidente da República. E que memórias é que guardas desse período de cobertura, das transmissões? Aprendi bastante. Olha, lembro-me do Frei Fidalgo, que era deputado. Sim, depois veio a ser diretor do Terra Nova. Sim, naquela altura já existia o Terra Nova. Sim. Jornal, Rádio Nova ainda não. Um debate sobre o nosso povo, ou o povo de Cabo Verde. E o Frei Fidalgo dizia que não, o povo não é de ninguém, não tem dono. Mas havia aí alguma discussão, de facto, das ideias, algum dissenso? Sobretudo, não. Ou um pensamento único? Havia, sobretudo, corporizado por Frei Fidalgo e também... Carlos Veiga mais tarde? Carlos Veiga muito mais tarde. Carlos Veiga em 85. Eu estou a dizer, na primeira legislatura, nós temos Eugênio Inocêncio, que é o primeiro deputado a renunciar. O primeiro e único. Eu não estou a ver deputados a renunciarem. Bom, ele teve problemas de saída. O Abílio Duarte teve de ir a São Vicente libertá-lo da prisão. O Tribunal de São Vicente, o juiz era Belmir Gil, que depois veio a ser assessor jurídico de Abílio Duarte na Assembleia. O Tribunal de São Vicente ordenou que a Direção-Geral de Segurança passasse a autorização de saída para que Eugênio Inocêncio pudesse ir a Portugal, e depois veio a ser jornalista na Lusa, não é? Então, por carta, Eugênio Inocêncio, eu peguei nessa carta, ele deu-me essa carta, mas não sei onde é que ela está, não é? A carta faz parte de uma pesquisa sobre a história do Parlamento. Exatamente. Estavas a escrever. Ainda não desisti. E então ele escreveu essa carta ao Abílio Duarte, e Abílio Duarte resolveu distribuir a carta na plenária. A cobertura da Assembleia Nacional só começa
no palácio atual, não é? A verdade seja dita. Sobretudo depois de 85. Mas tendo em conta a natureza do regime, o Parlamento, a Assembleia Nacional Popular, era uma espécie de correia de transmissão do partido, depois que se confundia com o Estado, porque eu sei que Abílio Duarte era muito cioso da independência do Parlamento. Há dois ou três episódios de que me lembro. O primeiro Código de Trabalho, as relações jurídicas das relações de trabalho, o regime jurídico das relações de trabalho, naquela altura era ministro Irineu Gomes, ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais. Um arranjo interessante. Esse código já ia sendo chumbado pelo Parlamento. Bom, o Parlamento na altura tinha empresários, tinha sindicalistas. Olha, Júlio Silva estava lá, como deputado. Júlio Siminha, Júlio Smith de Vera Cruz, empresário em São Vicente, estava lá. Rolando de Vera Cruz estava lá. O antigo senhor diretor, professor, já não me lembro, careca, estava lá deputado. Então era uma legislatura interessante. Salvaguardando o contexto, nós podemos fazer alguma comparação? Hoje ouvimos muitas pessoas a dizer o nível do Parlamento está a fim, desceu bastante, tendo em conta essas personalidades, essas pessoas que integravam o Parlamento na altura, a nível dos debates, das ideias, do sumo daquilo tudo. A legislatura 85-90 e aquela que se seguiu, mas não de 91-96, mas 96, 2000, não é? São legislaturas marcantes. 85-90, na reta final do Partido Único, tendo Carlos Veiga como deputado, Aristides Lima, Bartolomeu Varela, Carlos Veiga tio, não é? Orlando Mascarenhas. Era uma boa legislatura. Carlos Veiga tio é Carlos Albertino Veiga. Carlos Albertino Veiga. Muito bem, Júlio, costuma-se dizer que o jornalista é o intérprete do instante. Tu estiveste ali com o microfone sempre ligado ao pulsar do poder. Lembras-te de quando te apercebeste de que o regime de partido único estava a dar sinais de algum esgotamento? Normalmente os jornalistas conseguem interpretar os sinais. A partir de 88. Em 88 houve um congresso. Eu estava lá nesse congresso. Houve alterações de estatutos. Estavas a acompanhar o congresso? Não, eu estava a acompanhar o congresso. Eu até lembro-me do Renato Cardoso, que pagou muitos meses de cotas para poder reentrar. Só que, de repente, aparece uma discussão sobre a utilização da terminologia sociedade civil na literatura política oficial do PICB. E o que aconteceu? O presidente da comissão de redação era Abílio Duarte, mas como Abílio Duarte era muito cioso do exercício da sua presidência da Assembleia, ele passou a responsabilidade para o vice-presidente da comissão de redação, que era o João Pereira Silva. Então, gente como Jacinto Santos, o Alberto Rosário, foram contactados para fazer as teses, não é? E aí aparece a sociedade civil como proposta. Olha, Pedro Pires teve de fazer uma autocrítica, não é? Porque isso foi a votos. E, naturalmente, venceu a corrente contra a sociedade civil. O Alberto Rosário disse-me uma vez que ele fez a tese económica, mas depois, quando o JJ, João José Lauja Silva, deu uma conferência de imprensa, ou fez uma palestra, e começou a falar no Congresso como se já tivesse sido realizado, o Alberto Rosário retira a tese económica que, com algumas alterações, veio a dar o programa do Movimento para a Democracia alguns anos depois. Foi a votos. E 88, aquele ciclo, 88, depois
fevereiro de 1990, de maneira finais de 88 e 89 são cruciais para a abertura. E então há as célebres reuniões que Pedro Pires, como presidente do órgão, presidente do Conselho Nacional do PICV, reformulou a Comissão Política e houve muito poucos sobreviventes da altura. Veio entrar Constantino Tolentino, Adão Rocha, José Brito, manteve-se Silvino da Luz, manteve-se Olívio Pires, mas houve saída de gente consagrada. No seu livro A Democracia Nacional Revolucionária, o projeto totalitário do PAIGC-PAICV, Cabo Verde, 1975-1990, José Tomás Veiga, que foi secretário de Estado das Finanças, defende que o PAICV, nos anos finais do regime de partido único, não estava verdadeiramente interessado numa abertura democrática, mas sim em religar-se à sociedade para se manter no poder. Tens também essa leitura, essa percepção? O PICV fez esse esforço com a remodelação governamental que fez. Eu até questionei para que fazer uma remodelação governamental naquela altura, mas depois... Que é quando sai Emanuel Faustino e Zé Tomás Veiga? Ou... Não, não, isso é antes, isso é muito antes, isso é nos anos 70, 77, 78. Sai Sérgio Centeio. Sérgio Centeio veio sair um bocadinho depois. Amaro de Luz também sai na altura e depois vai embaixador nos Estados Unidos. Não, mas por motivos diferentes. Amaro da Luz sai por motivos diferentes. Havia aquele grupo classificado como trotskista. Manuel Faustino, José Tomás Veiga, Eugênio Inocêncio. Depois há gente que fez autocrítica, ou seja... Jorge Carlos Fonseca também foi desvinculou-se, um trotskista? Não sei, mas ele era secretário-geral do Ministério dos Estrangeiros, sim. Dos Negócios Estrangeiros, e ele diz que aprendeu muito com Abílio Duarte, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sim, ele elogia, de facto, Abílio Duarte, Silvino da Luz, pelo rumo que acabaram por imprimir à diplomacia. De maneira, de facto, é preciso uma investigação mais aturada para que eu possa tirar a mesma conclusão que o José Tomás Veiga. Agora, é preciso ter em conta as negociações. De facto, o MPD, que inicialmente o propósito do MPD era provocar eleições. Muito bem, já lá vamos. O Conselho Nacional do PICV de 19 de fevereiro de 1990 é muitas vezes apontado como um momento decisivo em que o partido começa a ceder e admite a necessidade de abertura política. Tu estavas no terreno como jornalista. Para já, que memórias é que tens dessa reunião? Eu lembro de ter ouvido, pelo menos nas decisões, nessa comunicação. Era numa noite. Olha, naquela altura eu estava no primeiro jornal. Eu tinha de dizer coisa nova no primeiro jornal. Eu posso fazer uma confidência, ótimo. Uma confidência. A Assembleia, antes das obras, tinha uma série de fichas onde se pudesse meter um auscultador. Então, de repente, eu disse, será que há alguma comunicação entre eles? E meti lá o auscultador e pronto, ouvia-se perfeitamente. É o grande segredo. Uma metodologia inadequada. Pouco ortodoxa, ortodoxa. Eu até aceito. Mas naquela altura, com sangue na guerra, eu fazia isso. Mas depois... Portanto, estavas a fazer escuta. Daquilo que se passava aí nos bastidores. E depois, eu não sei se houve alguma suspeita, não é? E um belo dia meti novamente a ficha. Já não estava nenhum sinal. Já não estava nenhum sinal. Outro episódio... Bom, não havia internet, não é? A Lusa me introduz um despacho logo cedo de uma intervenção do ministro David Alfaro Almada. Bom, não havia internet, ele teria dado a intervenção que ele iria fazer sob embargo,
mas só que ele estava inscrito, mas não conseguiu fazer a intervenção. Mas a notícia saiu. A notícia saiu. Mas era muito mais fácil confirmar. Mais fácil, é só enviar uma mensagem por telemóvel, um e-mail. De facto, as coisas mudaram. E como é que os cabo-verdianos viveram essas decisões, os primeiros sinais, digamos, de mudança, todas as decisões que saíram do Conselho Nacional desse fevereiro de 90, a queda do artigo 4º, como é que os cabo-verdianos estavam a acompanhar isso? Eu penso que com alguma euforia, mas é preciso ver que naquela altura não havia estudos de opinião, como há agora, não é? De maneira que para ter mas pelo movimento nas ruas de adesão ao que veio a ser depois o movimento para a democracia e adesão também um pouco àquilo que era o CID no tempo de John Wannon, antes das negociações com o Gouveia a dar depois o MPD, porque a verdade é que o MPD engoliu o CID. E depois, com consequências... Não conseguiu reerguer-se. Porque sim. Houve um debate... Legalizar-se na altura houve para um debate nas na eleições. Assembleia. Houve um debate na Assembleia. E havia propostas neste sentido de considerar o CID um partido histórico e, tal como o PICV, não ficando sujeito àquele regime de registro na altura. Sim, porque o CID fez... essa ideia não passou. O CID teve jornadas de contestação, reivindicações, manifestações na Holanda, nos Estados Unidos, mesmo aqui também, na altura da reforma agrária também, em Santo Antão. Pois, é isso que eu estou a dizer. A história poderia ser diferente se o CID tivesse sido considerado um partido, neste caso, considerado um partido histórico sem sujeição a nenhum tipo de registro, a história poderia ser diferente. Porque eu lembro-me de muita gente, para a legalização da UCID, algumas pessoas do PIGC, PICV já, disseram que assinaram, não é? Para que a UCID pudesse ser legalizado como partido. Teve pouco tempo, mas o EPD constituiu-se... A UCID não aparece nas eleições de 91. Sim. Aparece, digamos... É o que eu estou a dizer. Em relação ao MPD, por exemplo, houve aquela declaração de princípios em março, 14 de março. Já em outubro, o MPD já se tinha constituído como partido político e, portanto, rapidamente legalizou-se e participou nas eleições. Mas em relação ao CID... O CID, houve aquele encontro com John Wannon, não é? John Wannon, eu não sei se é primo do Joanon, de Carlos Veiga, mas parece que tem um parentesco. Então, o que é facto é que a UCID foi absorvida pelo Movimento para a Democracia. A história poderia ser muito diferente, mas a história não se faz com SES. Entre fevereiro de 1990, com a queda do artigo 4º e as primeiras eleições multipartidárias, em janeiro de 91, Cabo Verde vive um período de transição política. Como é que a imprensa funcionou nesse intervalo? Já falei também com alguns jornalistas que me disseram que esse período constitui o de maior liberdade de imprensa. Enfim, é uma espécie de terra de ninguém, não havia censura. Pedro Pires disse na tal conferência de imprensa de 19 de fevereiro, que a rádio transmitiu em direto, e que na véspera, o programa que eu tinha na altura, eu disse, bom, quem quiser que me diga questões e eu amanhã coloco ao primeiro-ministro Pedro Pires. De facto, aquele período foi de muita efervescência, as negociações dirigidas por Cursinho Tolentino, não é? Do lado do PICV. Há estudos, há análises de Mar Silva, que considera aqueles textos constitucionais, aqueles acordos, não é? Interessante. O PICV, na altura, negociou com todos.
PSD, com o CID, com o partido, o PIC, de José Leitão da Graça, negociou com todos. E depois, o resto tu já sabes, a queda do artigo 4º, marcação das eleições e, lembro-me disso também, a primeira lei eleitoral. E então Mas no campo da comunicação social também houve um esforço do governo de Pedro Pires de aprovar algumas leis que balizassem a atuação da comunicação social. Aliás, o ministro David Ofra Almada chegou a reunir-se com jornalistas, com diretores dos órgãos para discutir algumas propostas. O Estatuto dos Jornalistas. O Estatuto do Jornalista e a Lei da Comunicação Social é daquela altura. E o estranho é que essa sensação que eu tenho, que mesmo depois da revisão de 2010, a matriz mantém-se. A matriz do primeiro Estatuto de Jornalista mantém-se. Mas achas que, de facto, havia essa preocupação genuína do PAICV na altura de criar um ambiente mais distendido, de maior liberdade de imprensa, no regime pluralista que aí vinha? Naquela altura, olhando para trás, sim, naquela altura. Olhando para trás. Mas lembras-te que o MPD depois veio pedir a demissão do ministro? Sim, veio pedir a admissão do ministro, mas havia motivos vários. Não te esqueças que David Ofra Almada era ministro de Informação, Cultura e Desporto. Tinha todas essas pastas. Era um período conturbado, de alguma indefinição também. Muita efervescência, mas alguma indefinição. Olha, eu lembro-me que quando houve a transmissão em direto da tal conferência de imprensa de 19 de fevereiro e depois ficamos à espera da conferência de imprensa do Movimento para a Democracia. Entretanto, eu tive de dar um salto até Lisboa para um seminário na Quinta da Riba Fria, no Instituto Social Democrata. Eu, Carvalho Santos, o moço que está agora, que estava em Vladimir Monteiro, sim, que escreveu um livro sobre os dérbis, sim. Assim. Fomos os três. E depois, quando eu regressei, um dia entrando na rádio, eu vejo uma folha de papel. Eu disse... E eu vi lá o nome de Carlos Veiga. Eu apanhei aquilo, tirei a poeira do chão e era a última folha da declaração política do MPD. Eu entrei na redação, mas esse assunto, porque naquela altura não havia nada, não é? Eu não tinha como saber se a questão, se a declaração política foi ou não abordada, e como não tinha sido, eu lá fui procurar Carlos Veiga. Eu fiz uma entrevista a Carlos Veiga sobre essa declaração política nos escritórios dele aí no platô, anteriores, em casa de familiar. A entrevista ainda está nos nossos arquivos? Deveria estar, se não está, deveria estar. Bom, e ele falou aí. E então eu fiquei à espera da conferência de imprensa, porque naquela altura, para ter uma linha, era preciso pedir com alguma antecedência. Não é? Bom, conferência de imprensa, mas quem vai dar a conferência de imprensa? Ainda não se sabe. E lá aparece o Eurico Monteiro, que esteve para ser o primeiro presidente do MPD. Eu lembro-me que na conferência de imprensa estava o Onésimo Silveira, que veio propositadamente para a praia para acompanhar esses fenómenos, e depois então Tony Silva estava de serviço. Fomos lá. Eu disse: Tony, grava isso na velocidade 334 para gravar tudo numa bobina de meia hora,
dá para uma hora. Sim, é importante também que os ouvintes saibam que uma vez o jornalista ia acompanhado de um técnico, porque havia os nagras, as bobinas. Aquilo era uma trabalheira. E então, depois veio a cassete, depois minidisc, mas... Hoje é uma maravilha, está tudo... tudo digital. E então, nós gravámos aquilo, eu chego na rádio e eu ouço uma voz a dizer-me: isto é para trabalhar, não é? Trabalhar, tu já sabes. Fazer a edição, fazer uma dessa peça. Entrevista, fazer uma peça. Eu disse, não, isto não é para trabalhar, isso é para transmitir tal qual foi registada. E lá se transmitiu a primeira conferência do Movimento para a Democracia por Eurico Monteiro. E qual é que era o espírito dessas negociações nesse período de transição? Os jornalistas acompanhavam? Havia muita tensão, um espírito de compromisso, uma desconfiança de parte a parte? Algumas negociações aqui na praia e outras em São Vicente. Não é? Eu lembro-me de ter acompanhado algumas dessas negociações, acompanhado quer dizer de ficar à espera dos resultados, não é? Das negociações, mas foi um período interessante. Garantir a realização de eleições, garantir uma lei eleitoral, criou-se aquela comissão. Quem é que era membro da comissão? Da comissão que o PCV criou: Carlos Veiga, Aristides Lima, Eurico Monteiro. Havia, se não me engano... Mas isso já estamos a falar o que já... 90. Sim. Estamos a falar de 90. Isso. Depois da abertura, era preciso fazer uma lei que possibilitasse eleições pluripartidárias. E então, a partir de uma versão 0 de Ourive Pires, onde é que ele introduz também um sistema misto, à semelhança do que há na Alemanha. Sim, a ideia era possibilitar a candidatura de grupos de cidadãos, 300 cidadãos, 300 que pudessem subscrever uma candidatura que pudesse também concorrer com o PICV, portanto, mas na altura ainda... Com o PICV e com o MPD. Não, na altura só com o PICV, depois é que o MPD é que vai mudar durante essas negociações. Não, Carlos. Houve a primeira lei que possibilita... Estamos a falar desse calendário eleições que foi decidido, sim. Multipartidárias. A primeira lei foi feita naquela altura. O resto já existia. A lei eleitoral já existia. Agora, multipartidárias é naquele período de 1990, depois da tal conferência de imprensa de abertura. E então, essa comissão é que foi encarregue a partir de uma versão 0. Mas lembra-se que o PICV queria realizar primeiro eleições presidenciais. Pois, e depois aparece eleições legislativas e depois presidenciais. Muito bem, é um momento que os jornalistas acompanharam. Mas o que é que eu queria dizer em conversa com Aristides Lima, eu perguntei-lhe, mas porquê que a questão dos independentes caiu? Não. A força de um regime está nos partidos. Anos depois, história é história, anos depois, numa comunicação, numa conferência organizada pela Associação José Muniz, Aristides Lima reconhece e considera que é uma pena que a legislação eleitoral cabo-verdiana não pudesse ter ido tão longe, inspirando-se um pouco naquilo que foi o modelo eleitoral das primeiras eleições em 75, 30 de junho, porque aí não havia partidos, havia 500 cidadãos e houve ensaios na Ilha do Sal, em 75. Achas que fazia sentido hoje uma alteração, uma revisão à Constituição que permitisse também a candidatura de grupos de cidadãos? Partidos políticos, nos círculos como está agora, mas um círculo nacional para independentes. Num número de tal sorte que não podem constituir um grupo parlamentar, não é? Porque senão, independentes com grupo parlamentar é um desastre. Mas porque todos os independentes que entram
para as listas dos partidos, quer do PCV, quer do MPD, são logo a seguir engolidos pelo sistema. Muito bem, estamos aqui neste exercício de memória, depois há a marcação das eleições, há a campanha eleitoral multipartidária, as primeiras eleições multipartidárias. Como é que a imprensa cobre esse período, a campanha eleitoral? Foi como agora? Houve debates? Olha, foi uma aprendizagem para toda a gente, para os partidos e para os jornalistas. Diariamente, os porta-vozes das campanhas do PCV e do MPD, Jacinto Santos e Cristina Fontes, encontravam-se na rádio, diariamente, aí no platô. Cristina Fontes, do PCV, e Jacinto Santos, do MPD. Diariamente, cada um dizia da sua justiça. Os jornalistas saíam no terreno. Para todos, mas houve jornalistas, equipas espalhadas um pouco por todo o país para cobrir as campanhas? Houve sim. Em 90, em 91, não é? Depois, com as eleições já depois de 96, é que veio aparecer os tais subsídios aos jornalistas. Esses subsídios foram introduzidos por Carlos Veiga para garantir a independência dos jornalistas e evitar que andassem à boleia, enfim, aquelas coisas que já sabes. Condiciona, de facto, a atuação do jornalista. Depois da transição política e das primeiras eleições, vai um passo também decisivo para a refundação do país, a aprovação da Constituição de 1992. Eu sei que acompanhaste de perto este processo, a que memórias ainda... Acompanhei mais a revisão de 2010, que acompanhei de perto. De 92, eu lembro-me do grupo parlamentar do PCV... Que tinha um projeto também para a Constituição, mas não tinha os votos e os deputados necessários para fazer vingar esse texto. O que eu retenho é que o grupo parlamentar saiu da sala. Não participou na votação final da Constituição da República. Não é? Mas a Constituição é preciso cumpri-la. Uhum. Lembras-te também da comunicação do Presidente Mascarenhas Monteiro? Por causa dos poderes, sobretudo da sujeição ao Conselho da República. E um assunto que, com um ar muito grave, o Presidente Mascarenhas Monteiro faz a intervenção, uma mensagem à nação, a explicar porquê que, não concordando, ia promulgar a Constituição. Um assunto que só veio a ficar resolvido em 2010. Uhum. Com a instauração da democracia em 1991, esperava-se uma nova era no relacionamento entre o poder político e a imprensa, mas na verdade esse relacionamento foi tudo menos pacífico. Sei também que acompanhaste esse momento. Foi difícil. A altura também da criação da AJOC, não? Sim. Tu sabes quem é que fez o primeiro estatuto da AJOC? Carlos Veiga, Justinho. E a Assembleia Constitutiva foi no Centro Social 1º de Maio. Não é? Lá houve duas listas, Dissante numa lista e José Vicente Lopes. Estava eu, estava Filomena, estava o Valdemar Almeida, tesoureiro, e o Franklin Palma. Mas porquê é que aconteceram essas tensões entre o governo do MPD e os jornalistas? Havia uma ideia de que todos os jornalistas estavam comprometidos com o PCV, do tempo do Partido Único? Eu estou convencido que sim. Que havia essa ideia, mas também estou convencido que muito rapidamente o MPD terá tomado consciência de que primeiro as pessoas mudam e depois, instaurado o regime, toda a gente aprende, não é? Mas havia muitos processos,
muitos processos. Olha, só naquele período de Correio 15 eu tive 9 processos. 9 crimes de imprensa. Sobretudo porque era público, não é? O Procurador-Geral na altura, Henrique Monteiro, um desses processos que eu tive, porque eu estava em conversa com o Abelardo. O Abelardo já morreu, que depois esteve na Câmara, esteve na Polícia Judiciária. E então, estás a ver aquele quiosque no platô, tem Sodifoto, quiosque, e logo em frente o que é? Palácio de Justiça. A primeira janela é o gabinete do líder do Ministério Público na Praia, o presidente do colégio. Ele disse-me assim, Jovilá, era o procurador e o diretor da PJ a conversar. Eu disse, será, o que é que estão aí a conversar? Só pode ser dossiê profanações, tu também? E então havia lá uma coluna no Correio 15 que era Correio Confidencial. E então eu disse que tal dia, eu e um amigo, estávamos em tal sítio, vimos na janela tal, fulano tal e fulano tal a conversar, e o amigo perguntou-me, e eu perguntei ao amigo sobre o que é que estão a falar. E ele disse, só pode ser dossiê profanações. Isto deu um processo. Convenhamos, não é? Uhum. Mas também é um processo, ou partes de um processo que tu encontras assim, ao calhas. Processo de? Acho que era das profanações também. Sim, das profanações. Eu estava no Correio 15. Eu interroguei esse grupo. Eu disse, olha, vocês têm de me convencer que não tem nada a ver com isto. O Zé Filomeno... Monteiro, o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não. Zé Filomeno de São Domingos. O Zé Maria Lima, professor, parece que está na Somada, e havia um que era pintor. Eram 3, não é? Uma coisa terrível. Eu regresso de São Vicente, houve lá uma mesa redonda sobre regionalização, e dão um envelope em São Vicente, no aeroporto aqui da Praia. Abro o envelope e é uma página, suponho, de um processo, com diligências na São João Batista. Bom, eu analisei aquilo e publiquei. Processo. Onde é que eu encontrei aquilo? E está devidamente documentado no Correio 15, que é uma tarde na PJ. Segredo de Justiça. Eu encontrei aquilo na rua. E um processo, há um ritual para tratar um processo. Com cordas, não é? E há um laço que se dá e vai-se metendo as folhas. Bom, agora com a digitalização isso desaparece. Vai-se metendo as folhas do fim, não é? Nova diligência, novo papel. Os autos do processo. Exatamente. E eu publiquei aquilo na primeira página. E valeu-te um processo também. Valeu um processo. Como valeu um processo, uma lista de armas que a Polícia Judiciária pretendia importar, e como tu sabes, quem pode importar armas nem sequer são as Forças Armadas, é a Polícia Nacional. Isto era segredo do Estado. Eu publiquei aquilo, eu não tinha mais informação, pimba. Muito bem, Júlio, ainda na década de 1990 há um episódio também quando, enfim, e que está e que pode ser encontrado também na imprensa, quando o Júlio está a fazer a cobertura, parece-me que de devolução das casas do Estado. Eu estou a ver que tens boa memória. Mobílias. Das mobílias, exatamente. As mobílias. E o Júlio é agredido, pelo menos o teu material de reportagem. Bom, com um chuto, não é? Alguém que eu não vou dizer o nome, são águas passadas, eu registro o facto. Eu fiz a fotografia. Estavas em trabalho de reportagem, não estavas em espionagem. Com certeza, eu estava em trabalho de reportagem, eu estava na rua. Eu tinha combinado com uma pessoa que me avisasse quando a mudança ia começar. Era o quê? Havia duas residências. Sim, para situar os nossos ouvintes. Havia 2 residências. Numa morava o Offer Almada e noutra morava o Silvio Andaluz. Mas quando o Offer Almada mudou para a casa própria, na Chá de San António,
Silvino da Luz, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Então, meteram obras na casa onde estava o Alfredo Armada e aquela parte passou a ser uma espécie de residência oficial, não é? E depois é aquela altura em que vinham delegações da UNITA para conversações, não é? Depois, com a abertura, aquilo passou a ser uma casa só. Mas com a abertura é preciso instalar os novos membros do governo. E Arnaldo Silva, coube a Arnaldo Silva uma daquelas dependências. E então é preciso esclarecer tudo, não é? E aí é que começa a questão das mobílias, a mudança. Portanto, estás lá a fazer fotos. Tinha uma fotografia, era uma máquina, já não me lembro que máquina era. Bom, aquilo abriu, a película queimou e eu fui logo a correr para a Fazenda. Eu contei ao Jorge Soares, que era o diretor do Jornal da Semana, o que é que tinha acontecido e então experimentámos a máquina que tinha sido acidentada e estava a funcionar, nova película, e fomos os dois. Eu a fazer a foto e ele atrás de mim, no caso, com uma máquina já diferente, de maior alcance, se acontecesse alguma coisa, ficava o registro na fotografia. E depois, logo de seguida, nós fomos para a Assembleia, onde estava uma reunião de jornalistas. E lá fizemos a denúncia. Não é? São tempos, eu penso... Os ânimos estavam exaltados na altura. Mas eu penso que toda a gente aprendeu. Toda a gente. Hoje o ambiente é outro, não é? Seja como for, a Isabel Lopes Ferreira, na sua tese publicada em 2002, tese de mestrado, exato, mestrado no jornalismo cabo-verdiano entre 91 e 98, portanto ele descreve esse período em que os jornalistas enfrentaram pressões políticas, falta de meios, autocensura e uma difícil relação com a prestação de contas por parte do governo. Partilhas dessa leitura? Estavas no terreno, às vezes os jornalistas não têm, como estão inseridos num ambiente, não têm esse distanciamento crítico. Que é a dificuldade de acesso à informação. Tendo a administração a informação, até hoje, é difícil dar. Aliás, a Repórteres Sem Fronteiras fala precisamente desse sigilo, essa cultura de sigilo. Há demasiado sigilo em Cabo Verde. Mesmo no interior dos partidos da oposição, há demasiado sigilo. É uma cultura no país. Apesar da Lei de Comunicação Social, até hoje, estipular que, em caso de necessidade, o jornalista pode recorrer-se ao Ministério Público mais próximo, para que deve notificar. Primeiro, é um dispositivo que eu me lembro não terá sido nunca utilizado pelos próprios jornalistas. E depois há essa cultura de segredo. Eu costumo dizer que é uma relação amorosa extremamente interessante, porque se o sujeito de informação quer divulgar a informação, o que é que faz? Simples, faz uma nota de imprensa. Não é? Eu acho isso um horror e considerando a importância do assunto, solicitamos a cobertura. Mas porquê que não fazem a nota de imprensa? E deixem, mas até hoje, quer no PCV, quer no MPD, e continua o mesmo formulário. Mas quando é uma questão que não interessa divulgar, aí não há nota de imprensa. Mas de repente o jornalista tropeça naquilo, faz a informação e provoca um esclarecimento. Às vezes até há algumas deduções, segundo uma fonte, mas a maior parte das vezes não há fonte nenhuma, é o próprio jornalista. Muito bem, Júlio, há algum outro aspecto, digamos, de memória desse percurso que gostarias de partilhar com os nossos ouvintes? Bom, nós não falamos dessas cisões do Movimento à Democracia, houve duas cisões, primeiro o PCD, depois o PRD, houve também, já no final da década de 90, essa decisão de Carlos Veiga de autossuspender-se e de indigitar Gualberto do Rosário como primeiro-ministro. Ele preparava-se para as presidenciais. Sim. Não é?
preparava-se para as... Eu lembro-me de uma conferência de imprensa que ele deu, coletivo, com jornalistas. Que ele explicou os motivos. Aí eu não sei... houve resistência de Mascarenhas Monteiro em nomear Colberto do Rosário. Houve, de facto, resistência. Eu não sei se, olhando para trás, se Carlos Veiga tivesse ficado nas funções, se seria bom ou mau, ou se ele deveria ter esperado um pouco mais, digamos, pedir a suspensão mais à frente. Porque não é de bom tom também ter um candidato presidencial que sai logo das funções de primeiro-ministro. Muito bem, Júlio, quando olhas para trás, desde os primeiros tempos em que começaste a fazer jornalismo até hoje, como é que avalias este percurso de imprensa cabo-verdiana? Que ganhos destacas? Que desafios continuam a marcar o setor e que achas que falta fazer para termos uma imprensa verdadeiramente livre, crítica e acutilante, profissional? Eu penso que é preciso mexer nos cursos, nos currícula dos cursos, porque eu não sei porquê, mas as universidades não estão a produzir o jornalista do século XXI. E isso é uma questão. E depois é preciso que os profissionais tenham mais disposição para a reportagem, para lá daquelas notas de cobertura, ou das conferências de imprensa, porque já houve mais investigação do que há hoje. Já houve mais investigação do que há hoje. Eu não tenho dúvidas. Atualmente, o que é que há? Tu vais sabendo de algumas coisas, mas não há aquela investigação. Eu lembro-me, lembras-te do Dornier? Claro. Eu tive de transformar aquilo numa peça da abertura do primeiro jornal, porque ninguém quis prestar, nenhuma autoridade quis prestar nenhum esclarecimento com voz, e rádio faz-se com voz, não é? Vão dando as informações, mas voz nada. E depois é segundo uma fonte. Muito bem, ouvir o Júlio é escutar o país, a descobrir-se entre avanços e hesitações, entre o dever de informar e o risco de incomodar. Nesta travessia de 5 décadas, a sua voz não foi apenas microfone ligado ao poder, foi uma memória resistente e prova viva de que o jornalismo, mesmo em contextos adversos, pode ser um farol. Ao despedirmos-nos hoje, não encerramos uma entrevista, apenas viramos mais uma página da nossa história, contada por quem nunca se limitou a narrá-la. Júlio, obrigado por ter estado connosco neste filme dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Seria bom tratar dos arquivos também, não é? Fica